Unidade 4, Ciências, o homem na construção do conhecimento. Aula 31.2, conteúdo, resenha e resumo. Habilidade: reconhecer características dos gêneros textuais, resenha e resumo. Muito bem, de volta. Última aula da unidade. Já estamos com saudades de vocês. Professora Dinanci, eu, a produção aqui, nossa diretora também, pessoal aqui que cuida de vocês, recebe e envia o material, tá todo mundo aqui já com saudade de vocês, ok? Mas temos mais uma aula, vamos lá? Vamos fazer a revisão da aula anterior? Vamos lá. Falamos sobre estrutura da língua, falamos sobre vírgulas, não é isso? Falamos sobre vírgula exatamente. Então falamos aí que uma das situações é a ordem direta. Você não pode utilizar vírgula na ordem direta da oração. Professor, qual a ordem direta? Sujeito, verbo e seu complemento. Né? Temos aí, ó, sujeito, professor, devolveu, verbo e os seus complementos aí, no caso, as provas corrigidas, que é um objeto direto. Muito bem, você não utiliza. Outras situações que nós vamos utilizar olha só. Quando algo se intromete nessa estrutura, a vírgula será usada. Saiu dessa estrutura de sujeito, verbo e seus complementos, você vai utilizar. Olha só aí como nós, utilizando as mesmas situações do professor, corrigiu as provas, aí já incluímos aí, olha, uma situação, né? Uma situação ali de tempo, aí nós separamos ali o verbo, outra situação ali de modo. Então, a circunstância de modo e a circunstância de tempo, eles vão estar sempre com vírgulas. Circunstância, falamos aqui dos modos, né? Circunstâncias e tudo mais. Então, você vai utilizar essa situação. Vamos para a aula de hoje, então? Vamos falar de resumo. Resumo, muito bem, muito bem. Vamos falar de resumo. Você sabe o que é resumo? Esse gênero textual? Você já fez resumo de algum tipo de texto? Muito bem. O gênero resumo, ele é uma síntese, né? Uma síntese do texto. Ele é um gênero discursivo, exatamente. Ele é um gênero que vai de caráter didático. Ele não é de caráter jornalístico, de caráter literário, ele é apenas de caráter didático. Aí você me pergunta, você olha para ele, professor, me diga o que é isso. Né? Se ele não é do gênero jornalístico, o resumo. Ele não é do gênero literário, é do gênero didático, mas o que é didático? Ou seja, serve para você aprender. Você tem livro didático? Se você tiver um livro didático, você está estudando aquele livro. Né? Então, o resumo é para isso, é para você aprender conhecimentos, fazer um resumo, ler uma obra e fazer um resumo daquela obra, né? Com as partes mais importantes. Nós vamos conhecer agora essas características desse gênero. Olha só. Olha o conceito. Gênero, resumo, é um gênero textual que temos que ter duas habilidades: a síntese e a objetividade. Ou seja, temos que ser objetivos, temos que fazer um resumo com as partes mais importantes, ou seja,
A síntese é isso, as partes mais importantes do que você leu, ser objetivo, né? Ir direto ao ponto, direto nas informações mais importantes que tem no texto. Isso é o resumo, né? Fazer uma síntese e ser objetivo, pegar as coisas mais importantes que tem no texto. Ele trata-se de um texto que são dispostos e apresentados os pontos essenciais. No resumo você vai apresentar isso, ó, os pontos essenciais, as ideias dos autores ou do autor do texto ou do livro, né? Isso que você vai fazer. Ou do filme, alguém pedir para você fazer um resumo de um filme, você vai pegar esses pontos essenciais, as ideias, os fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer do texto ou da narrativa. Esses pontos eles são expostos de forma abreviada. Aí que está a síntese, né? Abreviação, pegando os pontos mais importantes, as ideias principais, os fatos principais, pontos essenciais com objetividade, sempre respeitando a ordem que aparece no texto resumido. Você não pode pegar uma parte lá do final do texto, colocar a parte do início, misturar tudo. Seguir uma narrativa. Olha só as características do resumo. O resumo é um texto reduzido. Já falei aqui, objetivo, né? Reduzido. Ele vai recuperar as ideias principais de um texto-fonte, ou seja, de um livro que você leu, alguém pediu, um filme, um texto, uma notícia, um artigo de jornal. Aí você vai pegar, vai fazer um texto reduzido desse texto, né? Texto maior. A fim de oferecer ao leitor uma visão geral do conteúdo, apresenta estas características. Olha só as características. Falei aqui, tamanho reduzido, uso do modo indicativo, né? Ou seja, aquele caráter verídico, caráter real, caráter um caráter de que foi feito realmente, o modo como foi feito, né? Se foi feito como foi feito realmente essa característica, como foi feito a partir desses verbos, ok? Você vai citar referências dos livros que você leu, ou do livro, né, que você leu, o autor, as páginas, se você quiser, achar necessário, ok? Outra característica, a narração é sempre em terceira pessoa, né? O autor fala, então você vai fazer uma das características é essa, a narração em terceira pessoa, né? Indicando o autor fala no livro, ele fala, terceira pessoa. Então, essa é a característica. Você vai pegar também, vai ter que ter fidelidade ao que você leu, não vai poder inventar, não é um texto de ficção. Você vai ter que ser fiel. E suficiência em relação às informações do texto-fonte. Vai ter que ser fiel, ter fidelidade ali ao texto que você leu. Vai ter que ter uma ausência, olha só, ausência, não vai ter avaliação de quem está escrevendo. Você não está fazendo uma resenha, você está fazendo um resumo. Então, você está tirando as partes principais ali. Você não pode fazer avaliação daquele livro, avaliação daquele texto. É um resumo, pegar as partes mais importantes. Se você for avaliar, aí já vamos para o outro tipo de texto, outro tipo de gênero, né? Que é a resenha. Nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre resenha. Vai contextualizar, né, o escrito, o texto, com o tempo que a pessoa escreveu, o tempo que você está aí vivendo. Você pode também fazer essa contextualização. A ausência de interação com o leitor, não tem interação nenhuma com quem vai ler, é só um resumo daquele texto, as partes principais. Você vai adaptar as marcas de tempo, né? O tempo, os verbos e tudo mais, você vai adaptar essas marcas de tempo, ok? Muito bem. Vamos ver um resumo aqui. Vamos primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos analisar um texto, vamos ler um texto, não totalmente, porque é um texto grande, né? Um texto longo, mas vamos analisar esse texto e depois nós vamos observar como se dá
o resumo, tá? Vamos ler o texto, um pouquinho desse texto aqui que está na internet, e depois nós vamos fazer um resumo, ok? Tendo em vista essas características que nós lemos aqui, ó, tá? Muito bem, então vemos as características do texto e vamos ler um texto maior agora e vamos depois ver um resumo desse texto, para você entender como funciona. Já lemos ali as características do resumo, vamos ler agora o texto fonte, o texto principal, olha só. Então pegamos aqui um texto da internet, temos aqui um texto da internet, que chama-se Lembranças amargas de uma filha ilegítima. É o nome do texto, né? Lembranças amargas de uma filha ilegítima. Muito bem. Olha só, temos aqui o autor do texto. Olha só o autor do texto aqui, né? É o autor do texto. Ficou grosso isso aqui, né? Vamos afinar aqui um pouco mais. Muito bem. Então temos o autor do texto aqui, a data em que ela foi produzida, o ano, o horário, já que estamos falando de internet, então vai ter essa característica também, ó, de quando foi feito o post. Muito bem. Então temos aí, ó, Memórias por Correspondência. Já na 5ª edição, lá fora do Brasil, chega ao Brasil para revelar a infância da pintora colombiana Emma Reis. Leia comigo. Emma Reis. Embora não seja um romance, mas uma autobiografia em formato epistolar, Memória por Correspondência tem um leve sotaque de ficção inglesa do século XIX, especialmente pela semelhança entre a história da pintora colombiana Emma Reis, olha só, vai falar sobre a colombiana, data da vida e data do nascimento e morte, e a vida de garotos pobres de Dickens. Notem aqui que ele vai citar também outros autores, né, falando aí sobre a vida sobre o livro, mas vai citar, fazer relação com outros autores, no caso aqui Dickens, como observou Andrés Amorós. Ela passou a infância correndo atrás de um pedaço de pão, único alimento, aliás, que ela e a irmã Helena comiam quando Maria, responsável pelas duas, saía para faturar fora do bairro popular que moravam. Muito bem. Então, começamos aí essa primeira parte da leitura. Agora vamos aqui analisar essa segunda parte. Olha aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu acerto aqui. Está aqui a Maria Reis, olha só, a pintora a qual nós estamos falando, a respeito de um livro que foi lançado. Muito bem. E essa mulher, ao mesmo tempo amorosa e irresponsável, que um dia abandonará as duas numa estação de trem, decidindo o destino de ambas, encaminhadas a um convento de freiras que mais se assemelha a um hospício. Lá, como nos melodramas mexicanos, as irmãs submetidas a bullying infernal das colegas. Especialmente Emma, a mais feiosa e ainda premiada com um olho defeituoso. O que não a impediu de seguir a carreira de pintora, mudar para a França e virar amiga de personalidades como Sartre, Picasso e Pasolini. Emma Reis foi assistente de Diego Rivera no México. Diego Rivera era um pintor. Um dos países da qual passou após fugir do convento, fixar residência na Argentina e ganhar uma bolsa para estudar arte com André Lotz em Paris. No meio do caminho, casou-se com o pintor Botero e foram parar no Paraguai. O livro, porém, não chega até esse ponto. Emma conta situações absurdas das 23 cartas enviadas ao amigo historiador Germán Ciniegas, como da passagem por uma prisão miserável em Bogotá, onde os infelizes moradores tiveram de fazer uma vaquinha para comprar uma panela. Um dia, um deles, policial, atirou na mulher que caiu sobre o caldeirão, deixando todos sem comida. Seria cômico se não fosse real. Muito bem, muito bem. Vamos prosseguir, então? Lemos aqui o texto. Vamos analisar agora, fazer um resumo. Existe mais texto aqui, ó. Existe mais texto aqui para... Aqui, nós vamos fazer uma pequena análise. Aí ele vai seguir aqui no texto. Aí nós vamos fazer uma análise agora. Vamos lá? Vamos prosseguir, então? Vamos ver o resumo que foi feito. Olha só aqui. Então, vamos lá. Temos aqui o resumo. Notem aí, olha, que o autor desse resumo, ele vai pegar apenas as principais partes daquele texto. É o que interessa. Lembranças Amargas de uma Filha Ilegítima é uma resenha de Antônio Gonçalves Filho. Era o que nós estávamos lendo lá, uma resenha. Uma resenha, daqui a pouco nós vamos falar o que é resenha.
publicado no jornal Estado de São Paulo, que trata da publicação da edição brasileira da obra. Aí ele vai citar aqui a obra, olha só como ele cita a obra, que é Memória por Correspondência, de Ema Reis. O autor destaca, nota aqui, olha, terceira pessoa que ele utiliza nele, o autor destaca que a obra é uma autobiografia em formato epistolar e compara a história da infância miserável de Ema Reis em Bogotá com a vida dos garotos pobres de Dickens, que é o autor. Largada à própria sorte. Ela foi encaminhada junto com a irmã Helena a um convento onde padeceu da zombaria das colegas, ser considerada que ter um olho defeituoso. Muito, muito, muito bem. Temos mais? Temos. Só um final aqui. Apesar da infância e do abandono, e depois de fugir do convento, Ema Reis conseguiu tornar-se pintor e seguir uma carreira artística de sucesso, tendo fixado residência na Argentina, ganhou uma bolsa para estudar em Paris com André Liotti. Ela também morou no México, onde foi assistente do pintor Diego Rivera. O autor conta ainda que ela foi casada com o pintor Botério, que morou com ele no Paraguai. Pronto, simples, pegou as principais características. Aí tem mais aqui, né, que ele vai citar. Ema conta terríveis situações vividas durante a infância, entre outras com ela. Aí ele vai citando as partes principais, ok? Muito bem. Qual a situação de você fazer um resumo? O que você vai fazer? Vai suprimir, vai retirar informações. Uma regra prática é reduzir o texto, é preservar informações importantes. Isso você vai fazer. E eliminar informações redundantes, né, irrelevantes. Palavras e expressões sujeitas à supressão. Quais são? As expressões que vão explicar algo, você pode suprimir, né, intercaladas com vírgulas. Falamos isso aqui, né, a respeito aqui dessas situações que ficam entre vírgulas, expressões explicativas. Falamos também sobre tempo, modo, essas características aí que está entre vírgulas você pode suprimir, né? Ou que está entre parênteses também. Suprime para fazer seu melhor resumo. Outra, explicação de casos particulares também não interessa. Palavras repetidas, né, redundantes, expressões repetidas ou equivalentes, ideias repetidas, comentários ou avaliações pessoais do autor do texto, você pode retirar. Detalhamentos também, você pode retirar os detalhamentos, ficar só com os elementos principais do texto para fazer o seu resumo. É isso que é o importante. No final das contas, o importante é você focar nas ideias principais. Ok? Ficou claro, então, essas características do resumo? Ficou claro? Muito bem. Espero que tenha ficado claro essa característica, porque você vai precisar muito, né, na sua vida escolar de fazer esse resumo. Pegar aqueles textos mais longos e fazer resumos. Bacana? Vamos partir para outro gênero? Vamos lá, vamos falar sobre o gênero resenha. Mas olha só, gênero resenha. O que nós lemos anteriormente é uma resenha, né? Um texto crítico. Ele vai fazer uma análise sobre um livro, como era o texto anterior. Ele fez uma análise sobre um livro, né? Um livro que foi lançado, e ele faz uma análise, conta a história, critica, conta casos, alguns casos que ocorreu no livro. Por quê? Porque ele está interessando alguém, né? Ele está enviando essa mensagem ao leitor, a um leitor interessado, alguém que está interessado em saber sobre livros. Então ele faz uma resenha sobre livro, ele lê todo o livro e vai fazer uma crítica para dizer se é bom, se é ruim, vai jogar pontos de vista dele, autor, de que lê o livro, para informar ao leitor interessado em ler livros, nesse caso. Cinema também pode ser, vamos ver uma resenha de cinema, mas olha só as características aí da resenha. Temos aqui, ó. Resenha é uma análise interpretativa. Alguém vai ler, vai observar um filme para interpretar, né? Faz-se necessário atentar ao tema que será discorrido. Além disso, as considerações pessoais sobre objeto analisado. Muito bem, então vai haver considerações pessoais desse autor. Ele vai ler aquele livro, ele vai assistir aquele filme, ele vai ler aquele gibi, ele vai ler uma obra qualquer e vai fazer considerações pessoais, né? O autor vai dizer, isso aí ele vai, o que ele vai fazer também? Ele vai pegar obras de outros autores similares e vai fazer
semelhanças, vai ver se tem semelhanças, se não tem, se é influenciado, se não é influenciado pelo aquele autor e tudo mais. Vamos lá, olha só, observe aí. As resenhas mostram um estilo crítico e informativo. Ele vai criticar e vai informar algo para alguém. Caracteriza-se o gênero. No entanto, ele apresenta variações, olha só. No modo da abordagem do tema, vai depender do autor. A análise da obra que você está analisando. Construção da avaliação dessa resenha, dessa obra. O grau de envolvimento, né? O grau de envolvimento do autor, isso tudo vai influenciar. A linguagem que o autor vai utilizar, dependendo também do veículo, né? Dependendo do veículo e para onde você vai enviar essa resenha, se for numa faculdade, se for na escola, se for para um jornal, se for para um site, vai ter linguagens diferentes. Muito bem, a resenha crítica é um gênero que fornece conhecimentos prévios de uma obra recente lançada ou por lançar, fazendo intermediação entre ela e o leitor em abordagem informativa e opinativa. Informação e opinião do autor. Qual a forma que vai se compor, como vai ser elaborado essa resenha? Os elementos que são indispensáveis para realizar uma resenha. Apresentar a obra que você está resenhando e o seu autor. Você vai ter que apresentar, lógico, né? A obra tal, do fulano de tal e tudo mais. Resumo da obra, você vai fazer um resumo. Notem aqui que nós trabalhamos resumo. Então você vai fazer um pequeno resumo, expor o conteúdo da obra que você está analisando, sem que revele o desfecho. Né? Você não vai cometer aí essa gafe de dizer como é que termina. Muito bem, cometer o tal do spoiler, né? Você vai fazer uma avaliação desse texto, dessa obra, desse filme. Muito bem. Vai contextualizar o autor da obra, né, o tempo em que ele viveu, o tempo que foi escrito. Muito bem. A avaliação da obra em relação ao conjunto das obras desse mesmo autor. Né? Você vai ter que ler e vai ter que indicar, a obra tal, essa é diferente, ele está no outro período, e vai fazer ali uma relação com as outras obras. Vai fazer uma reflexão sobre a temática da obra, sobre o tema que ele está tratando, sobre a realidade a que ele se refere. Né? As obras de outros autores da mesma área, estão lembradas lá? Que o autor, vocês estão lembrados que ele fala sobre Dickens, né? Fala sobre a história da mulher, então você tem que conhecer sobre as outras obras de outros autores lá. Então, Dickens trata muito aí dessa situação de crianças abandonadas e tudo mais, então ele faz essa relação com a história da pintora que viveu também nas ruas. Vai divulgar essa obra, é uma das características, e outros elementos aqui são a explicitação das intenções do autor. Então ele vai indicar qual é a intenção dele. Ele vai criticar, fazer uma crítica, uma boa crítica, vai fazer uma crítica que não é tão boa, né? Então vai ter essas intenções do autor. Porque cada um que observa um livro, um filme, você vê de forma diferente. Né? Para algumas pessoas pode ser muito legal, para outros não podem, nem tanto. Então isso aí vai depender de quem está fazendo a resenha. Ele vai fazer indicação dos leitores a que se destina esse livro, ou esse filme, ou esse texto, ok? Vamos observar então um texto aqui, uma resenha. Já observamos anteriormente uma resenha, falamos sobre aquele primeiro texto, era uma resenha, né? Era uma resenha. Então vocês viram ali que ele estava falando de um livro e estava fazendo aquelas análises do livro, contando como era a história da pessoa, fazendo relacionando com outros autores. Ele fez todas essas características, teve todas essas características aí que nós apresentamos agora. Vamos apresentar uma resenha agora de um filme, a resenha de um filme Aquaman, né? Filme Aquaman. O pessoal gosta muito, hoje só tem filme de super-herói, né? Só tem filme de super-herói, o pessoal adora filme de super-herói. Eu, para ser sincero, não gosto muito não, já gostei de filme de super-herói, mas agora realmente é muito filme de super-herói. Eu não gosto muito. Eu não assisti esse Aquaman, não assisti. Assistiu Aquaman? Não, o pessoal que diz que adora Aquaman e adora os filmes. Muito bem, então temos o texto aí, olha só, temos o texto que nós vamos apresentar,
Falamos então aí que esse texto aqui é um texto que vai analisar, fazer uma resenha do filme Aquaman, olha só. Então vamos lá. DC abraça a fantasia e transforma Aquaman. Muito bem. Então ele vai indicar aqui, olha. Ele já indica aqui no anúncio dele aqui logo no início, né, que ele vai sobre o que ele vai falar. Né? Ele vai falar aqui que a DC, que quem conhece aí pode me dizer, que eu não sei, é alguma coisa Coming, eu acho. Não me lembro o nome. Ok, mas isso não importa. DC, que é a dona desse personagem, abraça a fantasia, ou seja, ele já está indicando aqui que ele vai, que o filme ele tem muita fantasia, né? Fantasia, e vai transformar Aquaman. Muito bem. Aquaman. Aquaman, eu só assisti o desenho há muito tempo atrás. Mas muito tempo atrás. Era legal. Olha só, então vamos lá. Aquaman foi motivo de piada por muitos anos. Sua participação nos quadrinhos, por décadas, foi limitada a aparições secundárias e aventuras de pouca importância. Notem aí que o autor da resenha, ele já vai apresentando um histórico aí do personagem, né? Ele apresenta um histórico do personagem, como ele era e tudo mais, para apresentar ao leitor, para introduzir na sua análise a respeito do filme. Muito bem, aí ele vai começar a analisar. Aqui, ó. Com o passar dos anos, o personagem ganhou espaço, mas nunca deixou de ser motivo de chacota. Cartoon Network e os Super Amigos ajudaram. Com a nova era da DC no cinema, porém, Zack Snyder transformou o Rei dos Mares, antes loiro e esbelto, em um brutamonte de cabelos longos vividos pelo tatuado Jason Momoa. Mas, para quem esperava mais uma empreitada sombria e densa, este filme desvirtua toda a premissa estabelecida nos longas anteriores. Aquaman é um carnaval de cores. Olha aqui, ó. Ele já começa a analisar. Criaturas e luzes, um desfile de monstros e batalhas embaixo d'água, épico como o Homem de Aço, já relaciona com outras obras, olha só, que é o Homem de Aço, que é o Super-Homem, não é isso? É o Super-Homem, acredito que seja. Mas sem a sisudez característica dos filmes de Snyder. O diretor, né, já faz ali uma referência a todas as obras dele, dizendo que a obra dele é sisuda, né? Como é que eu poderia dizer? É séria, é uma obra séria, né? Então é diferente. O longa se sustenta por identidade e assim ele vai fazendo a sua análise, fazendo todas essas analogias, as características do diretor, as características da obra, do personagem, fazendo uma crítica para que o leitor dessa resenha se posicione ou compre a sua ideia, ok? Muito bem, então ficou claro aí essas características da resenha. Pegamos aí um texto de um filme, de uma análise de um filme, que você verificou ali que tem essas características que nós estudamos, né? Estudamos sobre as características da resenha. Então, a resenha pode ser de um texto, pode ser de um livro, pode ser de um filme, de um quadrinho, de qualquer obra. Você pode escrever a respeito de uma resenha, ok? Então vamos analisar aqui um pouco mais aí sobre essa resenha do texto, né? Alguns pontos aí que foi indicado pelo autor sobre essas resenhas. Olha só, muito bem. Então, olha as características aqui, ó. Vamos lá? Muito bem, vamos lá. Opa, aqui. Então, Aquaman é um carnaval de cores, olha só, vamos lá, voltando. Voltou, mas deixei aqui, né? Tudo bem, vamos lá, olha só. Aquaman é um carnaval de cores, criaturas e luzes. É aquela situação, né? Ele vai analisando aqui, ó, um desfile de monstros, batalhas embaixo d'água, com Homem de Aço, mas sem a sisudez. Aí ele vai fazer aquelas características da análise da obra do diretor do filme. Ele apresenta as obras do diretor do filme, tudo mais. Aí apresentou aqui que ele foi o motivo de piada, aquela situação que nós lemos anteriormente. Ele vai apresentar o que mais que nós vimos aqui, ó. Além de fazer referências a outros personagens, ele fala sobre os filmes do autor, filmes anteriores, faz um paralelo, ele vai falar a respeito aqui também da história dos personagens, como se deu,
né, para aquele leitor que não conhece muito do filme, não conhece muito da história do personagem. Né? Então ele faz todas essas características aí, ele apresenta todas essas características do personagem, do filme, do diretor, apresenta um paralelo com outros personagens. Olha aqui, ó. Além da excelência visual, que ele fala a respeito do filme, tem um bonito visual, o maior trunfo de Aquaman é ser ousado o suficiente para apostar em uma estética cafona. Olha só, essa palavra já é cafona, né? Cafona já é uma palavra cafona, mas tudo bem, o cara utilizou aqui, ó. Então era uma estética cafona, mas hipnotizante, quase que não sai. E que é potencializada por uma direção frenética do australiano James Wan. Muito bem. Então ele vai fazendo aí essas características, ele começa a falar a respeito aqui do James Wan, né, e vai seguindo, falando a respeito das características do filme. Né? Muito bem, olha só. Apesar disso, o mundo criado ao redor do casal, protagonista, ele vai falando tudo a respeito do que ele pensa sobre o filme. Muito bem, o que é importante também você ficar atento, olha só. Atenção, fique atento para isso aqui, ó. Atenção para fazer sua resenha. Relacione o título da resenha com a obra resenhada. Então você vai pegar aquele título, o seu título da resenha, e vai relacionar com a obra que você está analisando. Você vai escrever o título, caracterizando, fazendo uma referência à obra. Né? Então você vai utilizar aqui a obra como referência do título. Nunca perca de vista seus leitores. Trate-os como se não conhecessem a obra. Né? Às vezes as pessoas escrevem uma resenha como se a outra pessoa já conhecesse. Não, você tem que apresentar o autor, dizer o que é, por mais famoso que ele seja. No planejamento, considere também o veículo e o objetivo a ser atingido. Você vai escrever no jornal, você vai escrever na internet, você vai escrever no Facebook, você vai escrever um livro, no jornal, no jornalzinho da escola. Tem que ver, considerar ali o objetivo, né? E o veículo que você está mandando, está enviando a sua resenha e as pessoas que vão ler. Outra situação, não se esqueça das referências bibliográficas, né? Muito bem. Ou dos créditos, diretor, os autores, atores, se for um filme e tudo mais. Não critique a pessoa do autor, apenas a sua obra. Vai dizer, eu não gosto desse autor, ele é feio, sei lá, algo pessoal. Não cabe, só a obra. Só a obra. Né? Se você não gosta da pessoa, é uma coisa, mas a obra dele é que vai ser analisada. Fazer resenha crítica não é falar mal do autor, nem escrever eu acho. Eu acho. É expor argumentos que comprovem o ponto de vista do resenhista. Você não vai dizer eu acho, você vai expor seus argumentos. Né? É ruim por causa disso, daquilo e daquilo outro. Ok?